Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu li no mês de maio. A maioria dos livros que eu trouxe aqui, que eu li no mês de maio, já saíram vídeos sobre eles, cada um deles em separado aqui no canal. Então eu vou deixando os cards aqui em cima conforme eu for mencionando e vou falar um pouquinho assim, meio que em alto pra vocês sobre as leituras. Comecei o mês então lendo A Guerra que Salvou a Minha Vida. O livro é um lançamento recente da Dark Side Books e vai contar a história da Ada, uma garotinha de 10 anos que nasceu com uma deficiência no pé, ela tem o pé torto, e essa deficiência no pé dela é o motivo de a vida dela não ter sido das melhores, já que por ela ter nascido com essa doença, a mãe dela tratava ela como um pedaço de lixo, fazia com que ela ficasse presa em casa, ela não via a rua, ela nunca saiu, nunca viu as pessoas, então por isso tem muita coisa que ela não conhece. Enfim, ela sofreu poucas e boas, na mão dessa mãe dela, junto com um irmãozinho mais novo, e quando a Segunda Guerra Mundial estoura lá em Londres, na Inglaterra, ela vê a oportunidade perfeita de ser exilada junto com o irmão para o interior, já que a escola em que o irmão dela estuda estava levando as crianças para o interior da Inglaterra, já que Londres agora era um alvo de bombardeio. Então a gente acompanha a história dessa garotinha e do irmão dela, descobrindo o mundo juntos, aprendendo coisas muito além daquilo que eles imaginavam que poderiam existir dentro daquele pequeno apartamento em que eles passaram a vida inteira, e eles vão descobrir muita coisa que eles não conhecem, inclusive amor, que é uma coisa que eles foram privados a vida inteira dentro da própria casa, com a própria mãe. É uma história muito emocionante, eu amei ter feito a leitura e comentei um pouco melhor sobre o livro lá no vídeo específico sobre ele. Então vamos lá conferir. Tá, eu li o Três Coroas Negras, da Kendare Blake, que também tem vídeo aqui no canal, e esse livro é uma fantasia que vai narrar a história de uma ilha, chamada Ilha de Fernburn, e essa ilha tem como regente uma rainha que sempre que ela dá à luz, sempre que a rainha vigente dá à luz, é uma trinca de meninas gêmeas que serão rainhas no futuro e que serão treinadas então para matar umas às outras até que sobre apenas uma que será quem vai governar a ilha. Como eu já comentei com vocês em alguns vídeos aqui no canal, inclusive no vídeo sobre o livro, é uma fantasia que tem bastante informação, que tem bastante coisa interessante e nova que a autora traz pra gente, apesar dessa pegada um pouco Jogos Vorazes, mas que pra mim foi bastante lento. Eu tava lendo com interesse, mas não estava 100% imersa na leitura, mas depois de, sei lá, nas últimas 80 ou 100 páginas foi quando a coisa engatou e tudo aconteceu bastante rápido no final, mas foi um final muito surpreendente, que deixou ali no final um espaço para um próximo livro que tá prometendo, então estou curiosa pro próximo livro e espero que ele seja melhor do que esse primeiro aqui, porque apesar de eu ter gostado, teve ali suas ressalvas, como essa questão de eu não ter sido presa pelo livro desde o começo. Li também uma lição de anatomia da autora Nina Siegel. Aqui a gente vai acompanhar então a história por trás do quadro A Lição de Anatomia, do pintor holandês Rembrandt. E a gente vai conhecer então a história pela perspectiva e pelo ponto de vista de todos os personagens importantes para essa história, como o próprio Rembrandt, como o homem que foi quem foi pintado na tela sendo autopsiado, como o Dr. Tulp, que é o médico quem fez a autópsia, e a gente também encontra ali outros personagens bastante importantes da história mundial, como por exemplo o Descartes, que foi o filósofo e matemático ali que revolucionou o mundo no século XVII, e também a gente tem ali a perspectiva de alguns personagens secundários que também são muito importantes para a história, e todos esses pontos de vista para mim enriqueceu demais a construção da narrativa dessa autora, e foi um livro que realmente me prendeu e que eu realmente gostei muito de ler, gente. Me surpreendi bastante com essa história e também tive muito mais contato com a questão da história do Rembrandt nesse livro, que assim foi impagável. Daí eu li um livro de arquitetura que chama Arquitetura Brasileira, do arquiteto brasileiro Lúcio Costa. Eu li ele emprestado da biblioteca da faculdade, por isso eu não tenho ele aqui, e também não ia fazer muita diferença eu mostrar, já que não tem muita gente de arquitetura que tá aqui acompanhando, mas eu vou deixar a capa aqui em algum lugar dessa tela pra vocês saberem qual é o livro, Daí logo em seguida eu comecei a ler Melodia Mortal, do Pedro Bandeira com o Carlos Levi, e foi um livro assim que eu não finalizei ele ainda, porque eu resolvi dar uma pausa nele para ler outra coisa, porque esse livro aqui tava começando a me deixar com ressaca literária. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a narrativa do Dr. Watson, que é ali o melhor amigo de Sherlock Holmes, e esse doutor vai apresentar em uns contos que ele próprio escreveu com a participação do Sherlock Holmes, em que
o detetive e ele próprio estavam ali desenvolvendo e tentando descobrir as reais mortes de alguns artistas da música de anos e anos atrás. Então, pessoas que já morreram há séculos, eles estavam ali tentando descobrir qual foi o real motivo da morte deles, já que a mente brilhante do Sherlock Holmes desconfiava já desde o fio de cabelo dele que não havia sido a morte divulgada, né? Que poderia ter sido algo relacionado aos crimes. Então a gente vai acompanhando esses dois, narrando diversas mortes e tentando desvendar diversas mortes. E paralelamente a gente também acompanha esse grupo de médicos ali que se encontram periodicamente para poder discutir o conto da vez, né? Que é o conto que nós lemos previamente. Então nós lemos o conto do Dr. Watson e logo depois a gente acompanha esses médicos se reencontrando para poder discutir mais esse conto e ver ali entre as especialidades dos médicos quais seriam as possibilidades se o Dr. Watson e o Sherlock Holmes poderiam estar corretos. É um livro, assim, que tem uma pegada, uma premissa realmente muito interessante para quem gosta de Sherlock Holmes e da história investigativa. É, assim, um prato cheio e eu tava realmente muito, assim, de olhos cheios com esse livro quando eu solicitei. E eu até aqui gostei bastante do que eu li até o momento em que eu li. Eu li só 2 contos, então eu tô quase na página 100. Mas foi um livro, assim, que eu tava lendo meio que me arrastando e eu não consegui terminar ele. E por medo de ficar muito tempo lendo ele, ruminando ele e nunca terminar, eu acabei resolvendo por abandonar ele por agora, ler outros livros, depois voltar nele daqui a algum tempo, porque daí eu imagino que a leitura vai fluir de outra maneira pra mim, já que a história realmente me interessa e eu quero muito, né, na verdade, finalizar e descobrir então do que se trata, né, o desfecho dessa história aqui. E daí ali no meio daquela ressaca literária que eu não tava conseguindo ir pra frente com o livro e eu tentei pegar outros livros que também não estavam me prendendo, eu pensei em ler algo de um gênero que há muito tempo eu não lia. Algo que faz muito tempo mesmo que eu não tinha contato. E daí eu escolhi pegar para ler O Fogo, da Maya Banks, que é o 3º livro de uma trilogia de livros eróticos. Eu li um desses livros, se eu não me engano, o primeiro, há muitos anos. Eu não tinha nem o canal, eu não morava nem em Londrina, eu escrevia só para Versificados, enfim, faz muito tempo. Na época nem era Versificados, ainda era Beletristas, enfim. Faz muito tempo que eu li o primeiro livro dessa trilogia e a Camille, né, a minha amiga, me deu esse livro aqui pra eu continuar a história, né, continuar a trilogia, porque ela tinha gostado muito na época e tudo mais. Eu tava com o livro aqui em casa já faz algum tempo esperando pra ser lido e até que eu li bem rápido o livro. É o tipo de livro de leitura que não exige muito do leitor. Você senta e você lê de uma vez. A não ser, é claro, que a história não esteja descendo pra você e você decida abandonar. Qual foi o meu problema com esse livro aqui que me levou a dar 1 estrela pra ele apenas? Essa trilogia narra as histórias de 3 melhores amigos, que então cada um desses livros vão ser, né, do amigo da vez ali da história. E aqui nesse livro, 2 amigos, como ele é o último, né, no caso, 2 amigos já estão encaminhados com as mulheres das suas vidas. Um já tá casando, o outro tá prestes a casar. E tem o cara aqui do final, que é o Ash, que ainda tá solteiro e que tá ali, né, no começo do livro ele tá na bad, pensando na vida dele, de como ele tá sozinho, que ele já tá com seus 38 anos, é um homem de 38 anos, que tá pensando nessa situação, de como os amigos foram se encaminhando com relação aos relacionamentos e como ele agora tá se sentindo meio que sobrando. E dali, tipo, milagrosamente, no mesmo dia ali, minutos depois, ele vai topar com a mulher que ele vai decidir que quer pra vida dele e pronto, acabou. E aqui, gente, é aquele tipo de livro que vai contar com um homem extremamente poderoso, dono de rede de hotéis, que tá acostumado a ter tudo na mão, é um carinha mimado que desenvolveu esse costume de ter tudo o que quer e por isso ele olha pra mulher e ele fala que ela é como se fosse um objeto que ele vai ter de qualquer jeito. Isso pra mim já começou a me incomodar desde esse momento. E daí foi tudo piorando quando ele foi se aproximando dessa mulher, que é a Josie, que na verdade, assim, a gente não... É uma personagem que não tem história, ela não tem história, ela não tem um passado. O único passado que a gente tem contato dela é do relacionamento anterior dela, do qual ela foi submissa, e de duas pessoas, que é a mãe e a avó, que faleceram há muito tempo, que ela só menciona e depois ninguém nunca mais fala disso. Então me incomodou muito o fato de a protagonista feminina da história não ter história, ela não ter uma história a qual ser contada. Tudo bem que aqui eu já entendi que é um livro que vai narrar a história principal, né? O personagem principal é o cara, mas eu esperava, né, conhecer um pouco mais dessa personagem. E outra coisa que me irritou bastante nessa história foi o fato de ser uma personagem, uma mulher que não abre a boca. Os diálogos são umas coisas ridículas, como o cara falando o que ele quer, o que ele espera e o que ele quer fazer com a menina ali, tipo...
tá? E ela falando, aham, tudo bem, não, eu concordo, sim, estou de acordo. Tipo, isso aqui não acontece na vida real, mesmo em relações em que as pessoas vão, enfim, estar unidas simplesmente pela questão física, ainda há diálogo, gente. As pessoas ainda conversam. Não é uma pessoa fazendo monólogo, descrevendo ali, dissertando tudo que ela espera de uma relação, e outra pessoa, assim, não dando nem a ponta de um dedo pra contribuir pra situação, né? Foi bizarro. E pior, né, de tudo, assim, a coisa mais esquisita de todo o livro foi o fato de a autora ter deixado meio assim as entrelinhas aquela questão de que um cara ser possessivo, um cara ir atrás de você, botar gente atrás de você, te perseguir, controlar todos os aspectos da sua vida, ele faz tudo isso porque ele gosta muito de você, ele sente uma coisa que não dá pra explicar por você, ele é louco por você, então fazer tudo isso é super justificável, sabe? Você reclamar, você não gostar de gente indo atrás de você, você não gostar de se sentir presa porque tem uma pessoa controlando tudo por você, te sufocando, é assim, uma tempestade num copo d'água, já que o cara tá fazendo tudo isso só porque ele gosta de você. Tem tanta gente aí, né, querendo uma pessoa assim, que te banque, que faça tudo, que pague tuas contas, que te deixe, assim, completamente dependente. Por que você tá reclamando, não é mesmo? Eu acho isso muito perigoso, gente. Eu não concordo com esse tipo de atitude nos livros, mesmo em livros desse gênero, que são livros que estão, assim, a gente vai acompanhar o desenvolvimento da relação de um casal, que eles, no final das contas, vão se apaixonar, mesmo que aqui não haja, assim, o desenvolvimento de uma relação, realmente, uma relação que se baseia em princípios das pessoas. Se baseia, aqui no caso, os pilares são a atração física que eles têm um pelo outro, e a gente não vê, assim, esse desenvolvimento mais profundo da emoção desses dois. Então, pra mim foi bem complicado finalizar essa leitura. Eu finalizei porque é um livro bastante rapidinho de ser lido, mas ao mesmo tempo eu fiquei me questionando muitas coisas, e no fim das contas, o que eu achava que a menina deveria fazer desde o princípio, quando ela faz, ela é levada à conclusão de que ela estava exagerando. Então, acabou pra mim, né, gente? Não tem como eu, sei lá. Se não fosse o último livro da trilogia, eu falaria que não tem como eu continuar o livro, a trilogia, né? Mas enfim, já tá finalizado isso daqui. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu li no mês de maio. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like pra ajudar na divulgação. E se você gostou mais ainda, se inscreva no canal pra ficar por dentro das próximas novidades. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários tudo o que vocês acharam acerca do vídeo e também acerca dos livros que eu mencionei aqui pra vocês. Se vocês já leram, se vocês têm interesse e tudo mais. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!